Meu nome é Ronald Vernier, eu sou diretor de operações da Tex, né, tenho 23 anos de gestão de pessoas, e a Tex é uma empresa que ela é especializada em gerenciamento de estacionamento e automação, além da terceirização de mão de obra e de serviços, né? Tem mais de 21 anos de mercado já a Tex. A fiscalização e controle de toda a parte documental a gente sempre achou bastante importante, né? Mas obviamente, depois que houve essa auditoria, que eu falo consultoria com a Beinhofen, a gente começou a perceber que realmente havia a necessidade de a gente ter um melhor controle na administração das nossas documentações e a segurança da informação. Bom, a gente percebeu que precisava tratar melhor nossos controles quando começamos a interagir com a Beinhofen, como, por exemplo, a relatório de cartão de ponto. Houve algumas sugestões, a gente confrontou os relatórios e percebeu que o sugerido era muito mais contundente. Então a gente adotou a sugestão, a gente conseguiu um relatório que ele era mais parrudo, um relatório que ele era de melhor entendimento, e implementamos toda essa metodologia para os outros relatórios. E ganhamos muito na otimização dos processos com isso. Bom, a partir daí, algumas ações foram tomadas para a gente melhorar o processo de administração dos nossos documentos. Então, uma ação importante que eu considero foi criar um grupo de trabalho. A gente uniu as áreas de operação, a área de RH e a área financeira, que é diretamente envolvido desde a contratação de um funcionário até o pagamento do funcionário. E aí a gente decidiu também que havia necessidade de mudar a escala de reuniões, ela deixou de ser quinzenal para a ser semanal, e tomamos muitas decisões a partir daí. Mudamos o escritório de jurídico trabalhista, contratamos mais pessoas para o time do RH, contratamos pessoas para promover toda a digitalização da documentação, para colocar na nuvem. Então, assim, foram medidas importantes para que o fluxo ficasse adequado e a contento da empresa e, com certeza, do cliente também. Bom, o resultado da fiscalização de toda a documentação para a gente é excelente. Haja visto o que acontece, né, com outras empresas que têm muita dificuldade em conseguir se adequar, a gente percebeu que essa adequação promoveu a gente conseguir estar em dia com as questões trabalhistas, com as nossas guias, com os nossos pagamentos, maior transparência entre nós e o nosso cliente. Então isso para a gente é um ganho muito grande, é uma tranquilidade muito grande e dá ganho até financeiro, porque a gente diminuiu consideravelmente riscos trabalhistas. Houveram algumas dificuldades previstas, né, em todo esse processo, como a transposição dos arquivos físicos para os arquivos digitais, né, teve que ter todo um processo de capacitação do time, né, que tem um lado positivo, porque a gente capacitou o time, contratou pessoas experientes para isso. Teve adequação, né, dos relatórios, então assim, você pegar algumas informações de alguns relatórios e transpor para um outro modelo, teve um trabalho braçal aí e minucioso muito grande, porque qualquer erro nessa transposição poderia comprometer todo o fluxo. Então foram dificuldades que realmente aconteceram, mas eram previstas e essenciais, porque a partir daí, depois o fluxo segue normalmente e a dificuldade acaba. Com certeza, alguns documentos que impactaram mais, como por exemplo a folha de ponto. A folha de ponto ela é um documento muito minucioso, ele varia de loja para loja, são muitas lojas, muitas pessoas, então não pode ter erro na transposição dessas informações. Então esse foi um dos itens que realmente deu mais trabalho e exigiu da nossa equipe muita atenção e cuidado para fazer o acerto segundo a sugestão da Beinhofen. Com relação à parceria da diretoria em todo esse projeto, ela não aconteceu apenas com relação ao apoio, mas aconteceu com uma participação direta junto ao time e com uma participação que eu considero muito importante, que é a questão motivacional. Então todo o time, quando enveredou para essa migração, ela entrou motivada. Ela não via o projeto como um dificultador, mas sim como uma grande possibilidade de otimizar e tornar as coisas mais transparentes e assertivas. E a gente teve o respaldo da diretoria. Então no final, quando as coisas começaram a andar, isso acabou repercutindo no quê? Numa capacitação do time, em um plano de meritocracia, as pessoas foram reconhecidas, algumas foram promovidas, algumas tiveram aumento salarial. Então, assim, teve a participação ativa, a motivação e o reconhecimento do time. Isso é muito importante. Bom, os principais ganhos num processo como esse eu divido em duas partes, que é o mensurável e imensurável.
O imensurável é toda a otimização do processo, ganho de tempo, segurança das informações. Isso acaba gerando muita confiança entre os parceiros. Isso é muito importante para a gente. Com relação aos diferenciais mensuráveis, a gente pode citar a diminuição de despesas com riscos, né, trabalhistas, e também a nossa qualificação, que para nós funciona como um certificado, né, é um selo de confiança, e a gente leva esse selo para os nossos clientes, e o que possibilitou nos últimos meses a gente aumentar os nossos negócios com outros clientes também.